série de Loki finalmente está disponível no Disney Plus e logo nesse episódio piloto a gente viu que a série tem potencial para mudar completamente a forma como vemos o universo Marvel nos cinemas, além, é claro, de mostrar várias facetas do Deus da Trapaça que a gente nunca imaginou ver. E nesse vídeo aqui vamos analisar cuidadosamente algumas coisas que aconteceram nesse episódio e talvez até teorizar o que pode acontecer ao longo dessa série e também no futuro do MCU, tanto nos filmes quanto, é claro, nas futuras séries. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o Loki finalmente chegou, a nova série original do Marvel Studios no Disney Plus. Eu nem vou perder muito tempo aqui com a introdução, né? Porque eu já vou partir para análise, porque tem muita coisa para analisar, ainda mais nesse episódio piloto. Muita coisa já aconteceu que já dá para discutir bastante o que pode acontecer ao longo da série, até talvez no futuro do MCU, né? E assim como eu fiz com WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, sempre que sair um novo episódio, vai ter um novo vídeo analisando esse episódio e também teorizando o que pode acontecer mais pra frente. E para garantir que você vai ver esses próximos vídeos sobre Loki, eu vou ter que pedir para você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação desses novos vídeos e de outros vídeos, né, relacionados ao mundo nerd e ao mundo de uma maneira geral. E é claro, também deixa seu like se eu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como você quiser, que assim o YouTube vai gostar, vai ver que você está gostando do vídeo, gostando do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Então se inscreva, ative o sininho e deixa seu like. Já fez tudo isso? Então bora falar sobre Loki! A série já começa em Vingadores Ultimato, naquela cena de um dos saltos de tempo que os Vingadores fizeram para reunir as Joias do Infinito, que era justamente a tentativa fracassada de conseguir a Joia do Espaço, que resultou no quê? O Loki, aproveitando a confusão, pegar o Tesseract e sumir dali, né? E pra onde o Loki foi? É o que todo mundo ficou perguntando, né? Ele caiu lá no primeiro trailer da série, a gente viu ele cair em deserto, algum tipo de planeta deserto. Não, ele ainda estava na Terra. Ele caiu justamente num deserto na Mongólia, então ele não foi tão longe quanto a gente achava que ele tinha ido, né? Mas nem deu tempo dele curtir um pouquinho essa liberdade dele, que logo apareceu a AVT, a Agência de Variação de Tempo, para confiscar o Tesseract e também prender o Loki. O Deus da Trapaça é levado para a agência da AVT, para o centro da AVT, né? E ele tem que passar por um monte de coisa de assinar coisa, assinar documento, pegar senha, ficar na fila, a famosa burocracia, que é uma palavra bonitinha para frescura, né? Mas uma coisa interessante que aparece logo quando o Loki chega na AVT é um Skrull. Tem um Skrull ali, uma variante Skrull. Só para deixar claro aqui que variante é um termo estabelecido na série para relacionar a pessoas, ou também objetos, né, geralmente pessoas, que saíram do seu curso original da linha do tempo, como o próprio Loki. Ele pegou o Tesseract e fugiu dali, ao invés de ser preso, ele ser levado para Asgard, como a gente viu nos filmes. Então ele se tornou uma variante, porque ele saiu do seu curso natural da linha do tempo. E o que a gente vê aí é uma variante Skrull, um Skrull que saiu do seu curso natural da linha do tempo. Justamente um Skrull. E uma coisa engraçada é que esse Skrull estava usando roupas tipicamente humanas. Ou seja, praticamente estava vivendo entre nós ali. Será que essa é uma deixa que a Marvel deixou para futuras séries de Invasão Secreta, que já está confirmado? Já falei várias vezes aqui em outros vídeos. Pode procurar no canal que tem vários vídeos ali que eu citei em Invasão Secreta. Enquanto o Loki esperava chamar isso uma senha, o que não faz sentido porque só tinha ele e mais uma pessoa, não tinha por que pegar a senha, mas como eu falei, frescura, né? Enquanto ele esperava ser chamado, passou uma animação para ele e também para nós, né? Mostrando o que é a AVT, para que serve, essa coisa de linha do tempo. Mas enfim, né? Vamos contar mais ou menos essa história. Há muito tempo existia uma guerra uma guerra multiversal entre as várias linhas de tempo alternativas que ameaçavam acabar com a existência. Então surgiram três caras, né, três grandes seres conhecidos como Guardiões do Tempo, que pegaram essas linhas do tempo e criaram uma única linha do tempo, a sagrada linha do tempo, né? Mas como eu falei, né, vira e mexe tem alguma pessoa que sai do curso natural do tempo, né, causando uma variação, uma ramificação. E tem uma palavra interessante que eles usam nesse ponto de divergência, onde se cria essa ramificação, que é a palavra nexus. Cria-se ali um nexus. Lembrando que a palavra nexus já foi citada no universo Marvel, justamente na série de WandaVision, em um daqueles comerciais ao longo do episódio,
justamente falando de como se fosse um antidepressivo que ajudava a pessoa, no caso a Wanda, a sair um pouco dos problemas da realidade, né? Nos quadrinhos, Nexus é um ponto de convergência do multiverso, onde tipo, as várias realidades alternativas do multiverso da Marvel se encontram. E tem os seres Nexus, que são seres que protegem esse nexo, né? Esse ponto de convergência, né? A gente achava que, por exemplo, era um termo simplesmente jogado fora lá em WandaVision, ou que a própria Wanda seria um tal Nexus, um ser Nexus que alteraria a realidade. Mas aqui é estabelecido praticamente que um Nexus é um ponto de divergência da variante, né? Quando a pessoa sai da sua linha de tempo, né? Do seu curso natural na linha de tempo e se torna uma variante, ela cria um Nexus. Nexus é esse ponto de convergência entre a linha do tempo original e a ramificação criada pela variante. Para evitar, né, esses nexos e essas variantes causarem confusão e mais ramificações na linha do tempo, os Guardiões criaram a AVT, né, a Agência de Variantes no Tempo, para prenderem a pessoa, julgarem ela, deletarem ela da história e resetar a linha do tempo no momento que ela foi ramificada. Então praticamente o que aconteceu? Quando Loki pegou o Tesseract e fugiu, não ramificou, criou uma ramificação, mas não criou uma nova realidade alternativa. Eles evitaram isso. A AVT voltou para aquele momento, resetou aquela ramificação e praticamente as coisas seguiram um curso natural como deveriam ser, como seriam nos filmes da Marvel, né? O curso da trajetória, toda a vida do Loki, que por acaso eu já fiz uma retrospectiva da história do Loki no universo da Marvel, foi um vídeo que eu fiz para anteceder, para preparar para a série, né? Qualquer coisa tá no card aqui em cima esse vídeo, né? Mas então, eles resetaram aquela ramificação, então praticamente é como se o Loki nunca tivesse fugido. Toda essa confusão da fuga do Loki, né? Pegar o Tesseract e fugir, foi como se nunca tivesse acontecido, pois eles resetaram. Tenta usar aquela boa lábia dele, né, pra dizer que, na verdade, quem é o culpado são os Vingadores, pois eles viajaram no tempo. E ele percebeu isso porque, de acordo com ele, ele podia sentir muito bem a fragrância, né, a colônia de 2 Tony Stark ali. Então ele percebeu que existia, sim, viagem no tempo naquele contexto ali, né. Mas parece que os Vingadores seguiram o curso normal deles, aparentemente, até a gente onde sabe, né. E o Loki, não, ele violou a linha do tempo, né? Ele criou essa ramificação, ele se tornou uma variante. Então, por isso, ele era culpado e tinha que ser deletado, né? Ele até tenta fugir usando seus poderes, mas não dá muito certo, né? Parece que não existem poderes místicos, ou pelo menos eles não funcionam na agência, na AVT. Vamos chamar de AVT, que a sigla é mais fácil de falar, né? O Loki ele só não é deletado, só não é apagado da história, porque ele foi ajudado por uma certa pessoa. Vamos apresentar então o Agente Morbius, que não tem nada a ver com o Morbius dos filmes da Sony, é um outro personagem completamente diferente, sendo interpretado pelo Owen Wilson, digna de passagem, né? Mas enfim, ele estava na França em 1549, analisando um monte de assassinatos a pessoas da AVT, né? Os homens minutos que trabalham para a AVT, né? E tem um assassino por aí matando essa gente da AVT e causando várias ramificações do tempo e roubando as granadas deles, né? Que ajudam a resetar a linha do tempo, né? Apagar a ramificação que foi feita, né? Ele até conversou com uma garotinha ali, dizendo se ela viu quem tinha feito isso, e ela apenas apontou para a vidraça onde tinha um desenho de um demônio. Ou seja, é o Mephisto de novo. Tá? Vai todo mundo voltar a falar do Mephisto só porque tem a imagem de um demônio. Mas enfim, tem alguém que está trabalhando ali. Eu acho que não é o Mephisto dessa vez. Eu não vou ficar postando as minhas fichas no Mephisto dessa vez. Mas não era impossível também, né? A gente Morbius ficou sabendo que o Loki foi preso, né? E achou que é uma boa ideia pedir ajuda dele pra caçar esse assassino, e a gente já vai falar o porquê, né? Então ele invita, né? Ele consegue salvar, de certa forma, o Loki de ser apagado da linha do tempo e pede ajuda dele, né? E quem sabe uma nova vida em troca, né? Eu tentaria oferecer alguma coisa pra ele, mas pra isso eles precisariam ter uma conversa franca e o Loki precisaria ser sincero. O que vamos lembrar que estamos falando do deus da mentira e da trapaça, então é difícil ter essa questão de ser sincero. De certa forma a gente viu ali uma certa motivação do Loki que a gente não tinha percebido antes, né? Ele se dizia ser um salvador praticamente, um libertador. Lembra quando ele falou lá no Primeiros Vingadores que a liberdade, esse livre-arbítrio que a gente tem é praticamente uma mentira? É o que ele falou, ele queria libertar a gente da liberdade, né? Porque ele achava que a gente sempre fazia a pior decisão possível, sempre tomava a decisão errada. E aí a gente ficava se lamentando por vergonha, por arrependimento, e ele queria nos livrar disso, obrigando a gente, né? Se tornando um rei da galáxia praticamente, um rei do espaço, né? Dominar os 9 reinos, para garantir que a gente não fizesse, né, essas escolhas erradas. Pelo menos é o que ele diz, né? Para ele é uma motivação válida. O Morbius conhecia o Loki muito bem, conhecia muito bem a história do Loki, literalmente, ele tinha uma fita com toda a história do personagem ali, e até
mostrou essa fita, né, com alguns momentos, como por exemplo, a derrota dele pelos Vingadores, que a gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto, inclusive uma parte do passado do Loki que a gente não sabia, mostrando que ele, na verdade, era o tal do D.B. Cooper. Mais interessante que seja essa história do D.B. Cooper, né, esse caso, né, eu não vou me alongar aqui, eu não vou dar tantos detalhes, né, e talvez futuramente eu até faça um vídeo sobre isso, um quadro sobre esses tipos de casos misteriosos, conspirações e tal, né, mas caso vocês queiram saber mais detalhes, eu vou deixar na descrição um link falando especificamente com todos os detalhes sobre o caso do D.B. Cooper, né, mas de uma forma bem resumida. O cara entrou num avião, falou que estava com uma bomba, né, ele praticamente sequestrou o avião, foi um dos maiores sequestros de aviões da história, né. Ele acabou pegando dinheiro em algum momento, saltou do avião de paraquedas com o dinheiro e nunca mais foi visto. Ninguém mais sabe sobre esse tal de D.B. Cooper, ninguém nunca mais o viu na vida, né? Porém, foi revelado que na série o Loki era o próprio D.B. Cooper, né? E aparentemente ele fez isso porque perdeu uma aposta pro Thor. Que aposta é essa a gente não sabe, mas tipo, é interessante. A gente viu que o Loki fez parte de um dos maiores casos da história da humanidade. Daqui a pouco a gente vai ver que o Loki, na verdade, era o Jack Stripador e a gente nem estava sabendo. Mas eu acho que não e eu já vou dizer o porquê. O Loki não queria acreditar naquela história toda de linha do tempo, de Guardiões do Tempo, né? Que tudo tem que ser do jeito que é, né? Ele acredita que ele seria o rei do espaço, praticamente. Ele se tornaria rei porque ele conseguiria, não porque é uma obrigação da linha do tempo, né? Ele ia conseguir ser o que ele queria porque ele queria e ele ia ser. Só que o Morbius queria mostrar pra ele que não é bem assim que funciona, porque se ele não tivesse pegado o Tesseract, ele ia ser levado pra Asgard como prisioneiro. E aí ele mostrou um pouquinho spoiler da vida, do futuro do Loki, de como deveria ser em um mundo sombrio. Que ele ia ser preso, ia receber pena perpétua, os elfos negros iam invadir Asgard, né? Eu dei todos os detalhes aqui no vídeo que eu falei, que vai estar no card aqui em cima pra vocês verem. Porém eu esqueci um detalhe interessante que nem eu percebi na hora que eu tava gravando, ou na hora que eu assisti o filme mesmo, né? Mas que na verdade o Loki meio que ajudou os elfos negros quando ele estava preso na cela, né? Porque ele achou que aqueles caras iam caçar o Thor, né? Eles iam causar a morte do Thor. Só que consequentemente eles acabaram causando a morte da Frigga, a mãe do Loki. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. O Loki ele ficou devastado porque ele perdeu a pessoa mais querida pra ele. A única pessoa que realmente foi boa com ele, praticamente, é a única pessoa com quem ele tinha um carinho especial. Mas ali a gente viu uma nova face, porque além de sentir essa perda, além de ele sentir o luto por perder a única pessoa com quem ele realmente tinha um carinho, ele estava sentindo uma dor imensa, porque ele causou essa perda, ele causou a morte da pessoa que ele tanto amava, praticamente. E assim, a gente até fica comovido por parte dele ali. O Morbius queria saber o porquê do Loki gostar de matar pessoas, machucar pessoas, e queria incitar a fazer o Loki falar aquilo que ele mesmo não tinha coragem de falar, que eu já vou entrar nesse assunto, calma aí, que eu sei, eu tô aumentando a tensão aqui, mas eu já vou falar. O Morbius queria fazer o Loki confessar uma coisa que nem ele mesmo queria confessar pra si mesmo, né? Mas o Morbius sabia a coisa, que o Loki ele só era uma pessoa ruim, de certa forma, né? Ele era o vilão da história para poder servir de mau exemplo para que outras pessoas se tornassem um bom exemplo. Vulgo o caso dos Vingadores, né? Ele causou a reunião dos Vingadores, né? Ele matou a agente Coulson e o que fizeram? Os heróis se uniram para poder vingar a morte do Phil Coulson. Não aguentando mais aquela baboseira, o Loki aproveitou uma deixa para sair dali, para fugir. Ele até conseguiu recuperar o Tesseract para se mandar dali, mas primeiro que os poderes de uma joia do infinito não funcionam também na AVT. Mas tem uma coisa mais interessante ainda, porque quando ele pegou o Tesseract, ele viu ali reunido todas as joias do infinito, né? Várias joias, não só as 6 joias, como a gente conhece, mas várias versões das joias do infinito, né? Milhares de joias, tipo várias joias do espaço, várias joias do tempo, várias joias do poder, muitas joias. E de acordo com o que um cara ali falou do escritório, eles têm milhares dessas joias. E alguns até usavam, por exemplo, elas para peso de papel. Usavam os artefatos mais poderosos do universo como um objeto comum de escritório, né? Tanto que mostra, né, durante os créditos, né, alguém usando a joia da mente como se fosse um peso de papel, né? É praticamente como se eles tivessem várias joias do infinito, né, de reserva, para caso alguém, não vou citar nomes, né, quisesse tirar essas joias do seu lugar de origem, né? Então praticamente, isso deixa uma pulga atrás da orelha. Será que o Capitão América devolveu mesmo as joias? Ou foram a AVT que voltou e colocou as joias sobressalentes que eles tinham no lugar? Realmente isso deixa muitas perguntas pra gente, tipo... BUM! Explode a cabeça de todo mundo. Quando o Loki viu aquilo, né, todas as joias do infinito, né, várias joias do infinito ali,
naquele lugar, ele começa a meio que perceber que realmente tinha uma coisa a mais, né? Ele não percebeu que as joias não eram a força mais poderosa do universo, né? As coisas mais poderosas. O mais poderoso, a coisa mais poderosa do universo estava naquele escritório, porque tipo, eles sabiam da linha do tempo de tudo, eles controlavam a linha de tempo de tudo praticamente, né? Então ele meio que teve uma quebra na realidade, né? Um choque de realidade, né? E meio que quase que uma crise existencial ali no personagem. Então ele voltou para a sala onde ele estava com o agente Morbius, né, fazendo aquela conversa, né, aquela terapia, aquele interrogatório, sei lá o que era aquilo ali, e ele viu o resto de sua vida, né, ele continuou a fita ali para ver como seria o seu futuro, né, e ele viu ali a morte da Frigga, a morte de Odin, e a sua última batalha ao lado do seu irmão, do Thor, né, os dois finalmente se acertando ali, e também o fim da sua vida pelas mãos do Thanos. Sério, essa é uma das cenas mais comoventes e é só o primeiro episódio do Loki, né? Eu não sei se é tão comovente como, por exemplo, a Wanda sentindo dor ao ver o terreno ali que o Visão tinha comprado, mas realmente a Marvel tá caprichando em fazer a gente ficar comovido junto com os personagens, né? Eu tô com medo do resto da série também. Então ali, o Loki ele confessou pro agente Morbius que ele não gosta de machucar pessoas. O cara que matou mais de 80 pessoas em 2 dias, lá como foi visto no primeiro Vingadores, diz que não gosta de machucar pessoas. Ele só faz isso com uma forma... porque ele precisa. Ele diz que precisa fazer isso para criar uma ilusão de ser grande, poderoso, né? Botar um certo medo nas pessoas, né? Causar uma ilusão nas pessoas para verem como ele é poderoso, né? E vamos lembrar, de novo, o cara que é um mestre do ilusionismo, um mestre da enganação, mostrou que todas as mortes que ele criou, né, que ele causou, nada mais é do que uma ilusão. É mais uma ilusão para poder se passar de poderoso, né? Se ele tá sendo sincero, ou se ele tá mentindo de novo, porque é bem a cara dele, a gente não sabe. Mas depois dessa crise existencialista que ele passou ali, é muito capaz da gente estar vendo uma faceta do Loki que a gente nunca pensou ver na vida. O Morbius se solidarizou ali com o personagem, né, com o Deus da Trapaça, e decidiu oferecer uma nova vida, de certa forma. Uma vida na qual ele não precisasse ser apagado. Porque já que ele não pode voltar para a linha do tempo original, né? E também ele não quer ser apagado definitivamente, o Morbius decidiu dar uma forcinha para ele. Mas óbvio, o Loki tinha que ajudar o agente Morbius a caçar esse tal assassino. E o Loki era a melhor pessoa para fazer isso, pois de acordo com o Morbius, esse assassino é ninguém mais do que o próprio Loki. E vamos lembrar algumas teorias e supostos vazamentos sobre a série. É que esse Loki talvez não seja uma Loki... Na verdade, é uma versão do Loki, né? Uma versão diferente, de uma outra realidade praticamente. Mas não seria o Loki do Tom Hiddleston, seria a Loki, né? A Lady Loki. Lembrando que teve fotos vazadas de uma suposta mulher fantasiada como Loki, né? Que seria talvez o Loki se passando por uma outra pessoa, ou ficando preso no corpo de uma mulher, mas possivelmente será a Lady Loki, que é uma versão alternativa do Loki como a gente conhece. O episódio acaba com alguns agentes da AVT em Oklahoma, em 1858, encontrando um objeto, uma ferramenta que parecia ser do começo do 3º milênio, do comecinho dos anos 3000, né? Que foi usado para encontrar petróleo ali, né? Só que antes que eles pudessem resetar aquela ramificação, o suposto assassino, que seria talvez essa Lady Loki, né? Até agora é uma teoria, é muito possível, mas até agora não foi confirmado, a gente tem que ver os próximos episódios, óbvio. Mas esse possível assassino, né? Esse suposto assassino, matou aqueles agentes, queimando eles, né? Simplesmente tacou fogo no petróleo e eles morreram queimados. E esse assassino pegou a granada que resetaria aquela ramificação na linha do tempo. Esse foi a análise do primeiro episódio de Loki, do episódio piloto. Tem mais 5 vindo aí, sério, vai ser muita coisa pra falar. Essa deve ser a série que vai fazer as nossas mentes explodirem muito mais ainda. Como eu falei, tem muita coisa nessa série. Essa série tem muito potencial pra mudar o universo Marvel, como a gente viu. A gente nunca vai conseguir ver os filmes anteriores praticamente da mesma forma depois de ver essa série. Eu tô contando com isso e essa série... Com certeza, o próprio Kevin Feige já falou que essa deve ser a série mais importante que a Marvel está fazendo até o atual momento. Mas enfim, né? Eu vou esperar, vou continuar vendo a série, trazendo mais vídeos aqui. Para garantir que você assiste esse vídeo, você tem que se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de quando esses vídeos vão chegar, deixar seu like, seu gostei, sua joinha, sua curtida, chame como você quiser e comenta embaixo o que você achou desse primeiro episódio, o que você acha que vai acontecer ao longo da série, o que pode afetar também no futuro do MCU. E é claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo que é fã do Loki, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. E é isso, eu vou ficando por aqui, um forte beijo e abraço e falou!